Hoje é quinta-feira, dia de liturgia da palavra. Jogar minhas redes, onde o Senhor me mandar. Olá meus irmãos e minhas irmãs do Lançai as Redes. É com imensa alegria que venho ter com vocês mais uma vez em uma quinta-feira para falarmos sobre a liturgia da palavra do próximo domingo. E você deve estar se perguntando por que ele me desejou feliz ano novo. Nós estamos em novembro. Eu tenho que te dizer, meu irmão e minha irmã, que isso também é contexto da liturgia do próximo domingo. No próximo domingo nós estaremos encerrando um ano litúrgico. Para você que não sabe, nós católicos temos um ano litúrgico que não é igual ao ano calendário. Nosso ano litúrgico inicia-se no Advento, passa pelo tempo do Natal, depois tem o primeiro tempo comum, depois tem o tempo da Quaresma, depois tem o tempo da Páscoa, depois tem o segundo tempo comum e aí encerra-se o ano litúrgico. Exatamente na 34ª semana do tempo comum, que é este domingo. Então, meu irmão e minha irmã, para você que tem essa graça, você que vai participar dessa missa, você saiba que ali nós estamos encerrando um ano litúrgico. Então, para você, feliz ano novo, que realmente nós possamos participar juntos deste novo ano que se inicia, que muitas e muitas quintas-feiras nós estejamos aqui falando sobre a liturgia da palavra com você, meu irmão, com você, minha irmã. E todo ano litúrgico se encerra com uma festa que nós celebraremos no próximo domingo, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Nós estaremos celebrando isso juntos, declarando Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei do Universo. E aí, para você, meu irmão, para você, minha irmã, saber, a festa de Cristo Rei, a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é uma das festas mais recentes do nosso ano calendário. Ela foi instituída em 1925. Ela tem menos de 100 anos na nossa liturgia. Foi instituída pelo Papa Pio XI no ano de 1925 e foi instituída pela encíclica Quas Primas, em que nós estávamos num contexto muito prejudicial à igreja. Nós estávamos num contexto de pós-guerra, em que haviam, principalmente na Europa, muitas e muitas ditaduras totalitaristas. Nós tínhamos, por exemplo, o marxismo na Rússia, nós tínhamos também o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e no México nós tínhamos uma revolução sangrenta e anticatólica. Então era um tempo muito difícil, em que os homens estavam querendo ser os seus próprios reis, em que os homens estavam querendo excluir a igreja das suas decisões, em que os homens estavam querendo tirar a igreja daquilo que era decidido num país, em que Deus foi sendo deixado de lado, em que Jesus Cristo foi sendo deixado de lado e homens começaram a ser feitos reis, senhores de seu país, de seu povo. Então, o Papa Pio XI viu essa necessidade e com muita garra, com muita força, porque não era fácil, declarou que Jesus era o Rei do Universo e que nós celebraríamos isso, era a nossa resposta para aqueles que queriam tirar isso da igreja, para aqueles que queriam se fazer reis do seu povo. O Papa respondeu dizendo: não, o nosso Rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Rei é Jesus. Então, nós que estamos aqui, nós vamos neste domingo dar essa resposta, porque isso cabe muito para os tempos de hoje, em que os homens estão ainda tentando excluir a igreja das coisas importantes dos seus países e fazer de si mesmos reis de sua história, deuses de sua história. E foi contra isso que o Papa Pio XI colocou e instituiu essa festa. Foi a primeira encíclica do seu papado, instituindo a festa de Cristo Rei. E 3 foram as finalidades dessa festa. 3 foram as finalidades dessa solenidade ser colocada na nossa liturgia. A primeira delas, que a igreja é livre diante do Estado para exercer a evangelização. Isso é liberdade religiosa, meu irmão. Nenhum Estado, nenhum regime, nenhum governo, nenhum presidente, nenhum parlamento tem o direito de tirar da igreja
de proclamar o Evangelho. Tem esse direito. Nenhum Estado pode tirar isso da igreja, nenhum regime pode tirar isso da igreja. E o Papa estava respondendo para isso, para que o povo soubesse: olha, nós temos a liberdade porque Cristo, que é o nosso Rei, nos libertou. E nós temos o direito de falar do Evangelho. Ninguém tem o direito de tirar isso de nós. A segunda finalidade, meu irmão e minha irmã, é recordar a todas as nações, cristãs ou não cristãs, que Cristo é o Rei de todos os povos e que o homem não tem o direito de ser Deus. Os homens, na época, estavam assoberbados, querendo ser deuses, querendo ser os reis de suas próprias vidas. E aquela encíclica também tinha essa finalidade de dizer: olha, não é você o Deus de sua vida, não é você o Rei de sua vida. Jesus Cristo é o Deus de todos. Jesus Cristo é o Rei do universo. E a terceira, agora, essa é para você, fiel católico, é para recordar você de que o reinado de Cristo nos torna capazes de dar o testemunho do derramamento do sangue que Ele deu para ser o nosso Rei. O manto da imagem de Cristo Rei é um manto tingido de vermelho, tingido do sangue de Cristo na cruz que reina. A cruz é realmente o lugar onde o Rei senta, o nosso Rei. O nosso Rei está lá, no trono, quando Ele está na cruz. Ali é o trono do nosso Rei. E Ele está ali glorioso, porque ali Ele se tornava o Rei do universo. Então, é para dizer para mim, para você: tem de coragem, porque se alguém disser para você que você não pode, você tem que ir, mesmo que você tenha que derramar o seu sangue junto com o Rei do universo. Então, era para essas três finalidades. Era para dizer: olha, a igreja é livre para anunciar o Evangelho. Olha, e Jesus é o Rei de todas as nações, mesmo vocês que não acreditam, que querem se fazer reis de suas próprias vidas, Jesus é o Rei de vocês também. E para vocês que acreditam, para vocês que são católicos, anunciem isso. Porque se for para dar a própria vida, temos que dar a própria vida, porque o Rei do universo deu a vida. O seu manto está tingido de vermelho. É um vermelho encarnado, de cor de carne, para mostrar para mim e para você que o nosso Rei sangrou para poder se tornar o Rei do universo. Então, neste domingo, encerramos um ano litúrgico, celebramos Jesus Cristo, Rei do universo, e essa, com certeza, é a espinha dessa liturgia da palavra. Essa liturgia da palavra que é muito rica para nós, que é muito rica para mim e para você, meu irmão, para você, minha irmã. Então, vamos iniciar a liturgia da palavra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 a 46. Então, qual é o contexto disso? Essa é como uma parábola que Jesus está contando sobre o fim dos tempos. E ele vai dizer assim: quando o Filho do Homem voltar em sua glória, sentará em seu trono e fará a separação das ovelhas e dos cabritos. Então ele vai dizer que ele teve sede, que ele esteve nu, que ele esteve doente, que ele esteve preso, que vocês foram me visitar, vocês me alimentaram, vocês me deram de comer, vocês me deram vestes. Então, estes são os eleitos, são as ovelhas, são separados de um lado. Do outro lado, são separados aqueles que, vendo Jesus passar fome, vendo Jesus passar sede, não deram a ele aquilo que precisavam dar. Então, meu irmão e minha irmã, este aqui é um contexto de um reinado de Jesus, que é o ápice deste reinado. É o momento em que este reinado vai ser finalizado. E aí, de cara, a gente tem que pensar: por que ovelha e cabrito? Mas por quê? Qual é a diferença de uma ovelha para um cabrito? Não tem diferença. É tudo a mesma coisa. Tá tudo igualzinho. Então, olhando de fora, é muito parecido mesmo. Mas a gente tem que entender qual é a diferença de um para o outro. A ovelha é dócil à voz do pastor. A ovelha é obediente. A ovelha é mansa. A ovelha acolhe a ordem do pastor. O cabrito, não, ele é mais rebelde. Ele é daqueles que é capaz de dar uma cabeçada numa criança que passa ali perto.
é daquele que foge, é daquele que realmente não consegue cumprir, não consegue ouvir a voz do pastor. Então o primeiro ponto que você já tem que pensar aqui é que a palavra é anunciada a todos. A palavra é anunciada a todos, todos sem exceção. Só que existem aqueles que ouvem a voz do pastor, que são calmos, que entendem, que obedecem. E existem aqueles que não ouvem, que apesar de escutarem não ouvem, não obedecem, não escutam, não tomam aquela palavra, são rebeldes. Então, meu irmão, minha irmã, a grande separação que acontece aqui é a separação daqueles que conseguem, que conseguiram na sua vida ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Ele anuncia, daqueles que não conseguiram. Muito mais do que uma separação de religião. Apesar de nós acreditarmos que a salvação entra no mundo pela Igreja Católica, que só católicos se salvam, de alguma maneira aqueles que se salvam têm um pouco de Igreja Católica em si. Mas a separação aqui é daqueles que se adequaram aos princípios, aos anúncios do Cristo, e aqueles que não se adaptaram, que não ouviram, que não se colocaram à disposição daquilo que Cristo anunciou. Então essa é a primeira separação. Então hoje você vai ter que escolher entre ser essa ovelha, em que você quer estar no redil de Deus, em que você quer ouvir a sua voz e estar com Ele, ou você vai ter que escolher ser rebelde, mesmo ouvindo, ser contra aquilo, se colocar contra o que o Senhor anuncia. Aí está a sua opção, porque no dia do juízo, no dia em que o rei vier nos julgar, ele vai separar aqueles que ouviram daqueles que não ouviram, os rebeldes daqueles que souberam ser mansos de coração. Então, meu irmão e minha irmã, este é o primeiro ponto que você tem que ver, que eu tenho que ver, que isso vai ser trazido também na primeira leitura que está no livro de Ezequiel, em que Deus vai dizer: eu busco as minhas ovelhas. Eu não descanso enquanto eu não buscar todas as minhas ovelhas, mas nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos continuando e vamos ver Jesus descrevendo a presença dele nos menores deste mundo, nos marginalizados. E aí, meu irmão, minha irmã, eu tenho que dizer para você que isso não é simplesmente uma teoria, isso não é simplesmente uma metáfora. Jesus está nos pequenos. E um convite dele neste domingo em que ele se declara rei é dizendo: meu reinado passa pelos pequenos. Assim como eu já tive a oportunidade de pregar aqui para vocês, em que o povo esperava um libertador político de Jesus Cristo, e ele veio para libertar o povo dos pecados. Ele veio estar com as prostitutas, com os cobradores de impostos, para mudar a vida deles. Assim também é nos tempos de hoje. Jesus quer estar com aqueles que são marginalizados. Porque você pode um dia olhar para um irmão que está na rua, na droga, ou um irmão na pobreza, e dizer: não, mas é culpa dele. O problema dele não é falta de fé, não, o problema dele é outra coisa. Mas ele é um doente ali na droga. Ele é um doente que depende daquilo, e você precisa estar com ele, porque Jesus disse: eu estive doente e você não foi me visitar. Então aqueles homens e mulheres que hoje estão doentes precisam de visita, e eles são a presença de Cristo, e nós precisamos viver, porque é isso que Jesus está dizendo para nós. A vivência do reino começa na vivência do amor ao próximo. Eu preciso viver o amor ao próximo. Eu não posso me negar a viver o amor ao outro, porque se me nego, deixo de viver o reinado de Jesus Cristo. E Jesus diz nessa parábola que todas as nações comparecerão diante dele. Então, você, meu irmão católico, você, minha irmã católica, mas também os irmãos protestantes, como todos os povos comparecerão. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todos comparecerão às claras diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa ou castigo por aquilo que tiver feito de bem ou de mal durante a sua vida corporal. Todos, sem exceção, terão que comparecer. Mas esse é um juízo universal, em que nós teremos que comparecer todos, para ver aqueles que ouviram a voz de Deus e aqueles que não ouviram. Então o grande rei do universo vai ver aqueles eleitos que ouviram a voz do rei, a voz do pastor. Um reino que é diferente daquilo que nós imaginamos. E é impressionante pensar no que, na encarnação, Deus, infinito bem, infinita graça,
se fez homem. Então o divino participa no humano. Jesus se torna homem. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita glorioso, ali o corpo humano de Cristo ressuscitado glorioso, ali o humano começa a participar do divino. Então, a partir do momento da ressurreição de Cristo, Jesus nos coloca na participação do seu reino. Porque Jesus era rei lá desde o início, desde a criação do mundo, Jesus já era rei. Mas ali, no momento da ressurreição, Jesus nos faz participar com Ele do reino dos céus. Jesus torna o humano, o frágil, pequeno pecador, parte do divino. Porque o corpo humano de Cristo foi elevado aos céus. Jesus ressuscitou de corpo e alma. Então aquele corpo que é humano, que é homem, foi elevado aos céus, se tornou divino, glorioso. Para dizer para mim e para você que Jesus quer que nós participemos do seu reino. Mostrando que Jesus quer nos levar através da ressurreição para o seu reino. E é exatamente isso que nós vamos ver na segunda leitura. Se nós pegarmos a segunda leitura, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 20 ao 26, aí pula o 27 e o 28, nós vamos ver Paulo dizendo à comunidade de Corinto que Jesus é o novo Adão, que todo homem foi à morte por causa de Adão, do pecado original, do pecado primeiro, e que todo homem vai à vida, vai à ressurreição por causa de Cristo, que foi primeiro, que foi o primeiro a realizar isso, que foi o primeiro a ressuscitar, mas que depois leva todos nós junto com Ele, que depois leva todos nós para junto dele. E é legal esse contexto porque Paulo vai nos dizendo que nós vamos nos entregando a Jesus Cristo e Ele vai dissipar todo e qualquer inimigo, vai ser dissipado, e nós estaremos totalmente entregues, totalmente submissos a Jesus Cristo. E no dia do juízo final, no momento da soberania deste reinado, Jesus se submeterá a Deus Pai. Então todo o universo estará submisso a Deus. Porque nós nos fizemos submissos a Jesus Cristo e Jesus Cristo é submisso a Deus. Toda criatura estará submissa a Deus. Porque este é o sentido deste reinado de Cristo. É fazer com que nós estejamos submissos a essa vontade de Deus. Que nós sejamos ovelha. Que nós tenhamos no nosso coração esse sentimento de ovelha, de ouvir a voz de Deus. De ser obediente. Porque qual é o sentido da palavra obedecer? É audire, a quem eu estou ouvindo. Então quando eu obedeço a Jesus Cristo, eu estou ouvindo a Jesus Cristo. Eu sou a ovelha que escuta o pastor. Eu sou a ovelha que escuta o meu rei. Então eu preciso ser ovelha, eu preciso ser dócil, eu preciso ouvir essa palavra. Eu preciso ouvir porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar e me fazer parte deste reino divino. Mas eu preciso agora ouvir essa voz para poder fazer parte disso. Porque, infelizmente, este evangelho não é só para aqueles que vão para o reino. Porque ele diz, abençoados sejam vós, porque vocês herdarão o reino. Abençoado é uma bênção que Deus está nos dando. Nós não merecíamos, não é por merecimento, não é assim, vocês mereceram, eu te dou a bênção. É algo que Ele passa para nós, Ele nos abençoa para que nós cheguemos a herdar o reino. Mas em contrapartida, aqueles que não acolheram Jesus no menor, que não tiveram a humildade de servir a Deus, a estes Ele amaldiçoa. Malditos sois vós, serás lançados no fogo. Então, meu irmão e minha irmã, olha que discurso duro de Jesus. Jesus que vive no pobre, Jesus que vive no doente, Jesus que vive no encarcerado, esse Jesus que precisa da minha e da sua vida para chegar até eles, para acolher ele através daquele irmão. Está dizendo para mim, se você não fizer, você é maldito e vai arder no fogo. Meu irmão, é um discurso duro deste rei, mas esse é o reino de Jesus, é um reino que foge à nossa percepção. Vou ler um trecho aqui para vocês de uma homilia do Papa Bento XVI, em que ele diz assim: isso pode, sem dúvida, parecer-nos desconcertante, ainda hoje, como há 2000 anos, habituados a ver os sinais de realeza no sucesso, na força, no dinheiro ou no poder, temos dificuldade
em aceitar um tal rei. Um rei que se faz servo dos mais pequeninos, dos mais humildes. Um rei cujo trono é uma cruz. E todavia, como ensinam as Escrituras, é assim que se manifesta a glória de Cristo. É na humildade da sua vida terrena que ele encontra o poder de julgar o mundo. Para ele, reinar é servir. E aquilo que nos pede é segui-lo por este caminho, servir. Estar atento ao clamor do pobre, do fraco, do marginalizado. A pessoa batizada sabe que a sua decisão de seguir Cristo pode acarretar grandes sacrifícios, às vezes até mesmo o da própria vida. Mas como nos recordou São Paulo, Cristo venceu a morte e arrasta-nos atrás de si na sua ressurreição. Introduz-nos num novo mundo, um mundo de liberdade e felicidade. Meu irmão e minha irmã, as palavras de Bento XVI para nós é exatamente isso. E sabe, meu irmão e minha irmã, aquilo que o Papa nos recordava na sua encíclica, na instituição dessa festa, dessa solenidade, vale muito para nós nessas palavras de Bento, de que se eu precisar anunciar este Rei do Universo, mesmo que isso precise levar a minha vida, eu tenho que anunciar, porque eu vou ressuscitar com Ele e fazer parte deste Rei. Mas eu não posso ficar no meu canto ou ser rebelde com aquilo que Cristo nos manda fazer, com o que a nossa igreja nos manda fazer, e fugir da vontade de Deus. Se você quiser ser ovelha, Deus te busca onde você estiver. Deus vai atrás de você. Porque vamos ler juntos essa primeira leitura, que é belíssima, em que diz assim: assim diz o Senhor Deus, vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você vê aqui, nessa passagem, como a nossa igreja é rica. Essa passagem de Ezequiel vai dizer desse Deus que cuida de suas ovelhas, mas que vai separar as ovelhas dos bodes. Aqueles que escutam, mesmo que machucados, mesmo que feridos, mesmo que estejam destruídos pela vida, serão acolhidos por Deus. Não importa o estado físico, mas aqueles que não conseguem escutar a vontade de Deus, aqueles que não conseguem ser submissos ao seu reino, estes terão que ser separados das ovelhas. Não é uma escolha de Deus, é uma escolha sua e minha. Ou eu sou rebelde e abandono a palavra de Deus que me é dita, ou eu aprendo a ser ovelha e escutar o que Deus me diz, e ser uma ovelha de um pastor que é Deus, que não sou eu, que não é você, que não é um estado, que não é um regime, que não é nada disso, mas que é Deus. Meu irmão e minha irmã, este é o grande sentido deste reinado que Jesus quer nos trazer neste domingo. Um reinado que quer fazer com que eu e você escutemos a Ele, principalmente nos pequeninos. Um rei que soube ouvir os pequeninos, os humilhados, os marginalizados, e que quer que eu e você escutemos também. Nós precisamos, irmãos e irmãs, entrar nessa dinâmica do reino de Jesus, no reino de Cristo. Precisamos entrar. Precisamos aprender com este Cristo que é Rei. Nós precisamos entrar nessa dinâmica para saber viver aquilo que Cristo e a nossa igreja nos chamam a celebrar neste dia. Nós precisamos iniciar esse novo ano litúrgico sabendo que o Senhor é o Deus de todas as coisas, é o Rei de todas as coisas.
não é só de uns, não é só das coisas de dentro da igreja, mas Ele é o Rei, o Senhor da sua vida. Você precisa escutá-lo na sua casa, você precisa escutá-lo nas suas decisões, você precisa escutá-lo em tudo o que vai fazer. Este é o sentido dessa liturgia, em que é declarado o Senhor, o Rei do universo. Meu irmão e minha irmã, você precisa estar atento a isso. Eu preciso estar atento a isso. O dia nos pegará como um ladrão. Nós não sabemos a hora. Mas Ele vai voltar para separar as ovelhas dos bodes. Aqueles que escutam, que são mansos, que sabem entrar no arredio, que sabem escutar a voz de seu pastor e segui-lo. Daqueles que não sabem, daqueles que são violentos, daqueles que são teimosos, daqueles que são desobedientes. O reinado de Cristo nos escandaliza, porque não é feito no poder, porque não é feito na realeza, na riqueza, mas é feito no servir. É feito nos pequenos, em cuidar daqueles que ninguém quer. Este é o reinado de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o convite que a nossa igreja nos faz neste domingo é a vivermos este reinado. Este reinado de Cristo, que vai além de tudo aquilo que nós conseguimos pensar como rei. Porque rei, como nós pensamos, ele nunca foi. O reino dele não é deste mundo. Jesus é um rei que reina sobre os corações, que reina sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso espiritual. Este é o convite que a nossa igreja nos faz, de que nós deixemos Jesus Cristo reinar sobre nós. Venha orar comigo, vamos orar juntos por essa liturgia, pedindo que Deus seja o Rei da nossa vida. Que a partir de hoje Ele reine sobre a nossa história. Que nós sejamos ovelhas obedientes, que escutam a voz do pastor, que não temem em anunciar aquilo que dele recebemos, que somos seus filhos e que queremos ir até o fim, lutando por anunciar o Evangelho que Cristo nos chamou a anunciar. Que Ele seja o Rei da nossa vida, o Rei da nossa história. E que Maria, a Virgem Santíssima, nos ensine a viver neste reinado. Ela, que também é a Rainha do céu e da terra, nos ensine a ser submissos a esse Rei, a escutar a vontade de Deus, a ser obedientes. Que realmente Maria nos ensine a viver neste reino que não é deste mundo, mas que nos faz viver neste mundo como se já estivéssemos no paraíso. Que Maria nos ensine a ser submisso ao Rei Jesus Cristo, Rei do universo. E assim como tantos mártires que morreram falando: Jesus Cristo, viva Jesus Cristo, Rei do universo, porque acreditavam nessa soberania de Jesus Cristo. Que nós possamos ir até o fim, e se for preciso este fim ser de martírio, que seja, para anunciar que Cristo é o Rei do universo. Que tudo isso aconteça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você tenha gostado de mais este vídeo, de mais essa liturgia da palavra. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, divulga, curte a nossa página, se inscreve no canal no YouTube para que você receba as próximas atualizações e nos acompanhe. Não deixe nunca de acompanhar. Aqui Deus vai dizer muita coisa para nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, nos abençoe hoje e sempre, e que nós possamos sempre estar ouvindo embaixo da voz desse lindo Rei, desse maravilhoso Rei que é Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo, Rei do universo.